A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje, na verdade, é a estreia de um quadro que iremos fazer durante o período da eleição, analisando os planos de governo, tanto dos presidentes, dos candidatos à presidência, como também dos candidatos ao governo de Pernambuco. Hoje nós iremos fazer um papo diferente, analisando a participação de Lula ontem no JN, né? E também do Bolsonaro e do Ciro, que já participaram. Para este bate-papo, a gente trouxe dois especialistas que entendem do assunto. A professora Priscila Lapa, bom dia, é um prazer receber a senhora aqui, doutora. Bom dia, Cristiano, bom dia a todos. A satisfação é nossa, é uma alegria poder conversar com você também. Quem também conversa com a gente é o economista, o doutor Sandro Prado, que também já é velho conhecido desse programa. Bom dia, doutor. Bom dia, Cristiano Bassan, bom dia, doutora Priscila Lapa, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, vamos conversar falando sobre a participação de Lula ontem lá no JN, porque tem repercutido nas redes sociais, todo mundo comentando. A propósito, tem se tornado já uma tradição essa participação dos candidatos dentro do Jornal Nacional. Doutora Priscila Lapa, como é que a senhora acompanhou ontem essa participação do Lula? Ele trouxe algo de novo? Como a senhora avalia a postura do ex-presidente lá no Jornal Nacional? Cristiano, antes de mais nada, eu queria comentar o peso da televisão no processo eleitoral, né? Para as pessoas que diziam que televisão, rádio, esses formatos mais tradicionais de comunicação estavam superados e que apenas as redes sociais que decidiriam, a partir de então, né, as eleições, não só no Brasil, mas no mundo como todo, não conhece realmente o perfil da cultura política brasileira, né? A gente está vendo que a televisão ela ainda tem um protagonismo muito grande na vida das pessoas, no que tange à questão de credibilidade de informação. Passou na televisão, então aconteceu de verdade. Então, eu acho que essa série de entrevistas, e aí não é só, o Jornal Nacional, claro, tem todo um peso simbólico, né, do ponto de vista da comunicação política no Brasil, mas isso a gente está vendo também nas sabatinas, né, e nas diversas participações dos candidatos em âmbito nacional e local, nos veículos de comunicação, e como isso repercute na sociedade e cumpre um papel muito importante de mostrar para as pessoas que o período eleitoral começou já, né, as campanhas já estão na rua e que as pessoas precisam estar atentas para formar a sua opinião. O que a gente pode dizer também, aí especificamente sobre a participação do ex-presidente Lula, eu diria que não foi surpreendente, né? Assim, ele é alguém que tem muita experiência política, né? E ele usou toda essa experiência em seu favor ontem, durante as perguntas mais delicadas para a sua imagem. Eu acho que Lula vem se preparando, né? Ele não participou do processo do jogo eleitoral de 2018, mas ele nunca deixou de estar na cena política brasileira. Ele nunca se omitiu da participação. Na verdade, mesmo ele fora do processo eleitoral de 2018, ele foi um dos principais personagens daquela eleição. Então, ele não foi alguém que foi para uma entrevista daquela despreparado, né? Muito pelo contrário, ele articulou cada fala, ele já imaginava que seria perguntado sobre questões delicadas ligadas à corrupção, que tanto fomentam, né, a sua formação da sua imagem pública, e a própria questão do governo Dilma, que a gente vai observar, né, quando a gente vai olhar a avaliação e a administração, quando se compara a era Lula com a era Dilma, existe uma diferença muito grande de percepção e avaliação, de uma forma geral, das pessoas, sobre como cada um conduziu o governo federal à sua época. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que ele se saiu bem, que ele não escorregou, não cometeu erros estratégicos que pudessem ir de encontro a algo que já estava pré-determinado, já estava estabelecido. E assim, a gente pode comentar também em relação, né, ao presidente Bolsonaro, que acabou tendo um desempenho para aquele formato para o qual ele não é tão hábil, né, tanto que ele evita, ele tem utilizado costumeiramente o formato de lives, né, dessa participação via redes sociais, que é onde ele se sente mais à vontade, onde ele realmente consegue ter um desempenho melhor, mas mesmo assim, nesse formato de sabatina, a gente não pode dizer que ele teve um desempenho ruim também. Uhum. Ô, professor Sandro Prado, eu vi que o William Bonner tentava associar o momento econômico do governo Lula com o do governo Dilma, tentando dizer que era tudo uma coisa só, era a mesma equipe econômica ou algo do tipo. Tem como associar? O Lula consegue desvincular o momento político que ele viveu do momento político que o Brasil viveu na época de Dilma?
Pois é, Cristiano, também eu só queria pontuar, antes de responder a essa pergunta, algo que a doutora Priscila falou, que é justamente também hoje nós temos um marco na campanha eleitoral, que é justamente o início do horário eleitoral gratuito, do guia eleitoral. Exato. E da mesma forma, né, que a televisão, o rádio, hoje ainda tem uma importância extremamente grande, nós vamos ter, a partir de agora, um novo momento na campanha eleitoral, porque tanto a rádio como a televisão vão estar todos os dias de segunda a sábado falando aí, né, diretamente para as pessoas, e quem vai estar falando, quem vai estar produzindo os programas são justamente os candidatos, e isso vai fazer uma mudança, né, principalmente nas próximas pesquisas de opinião, que a gente vai sentir realmente duas questões que foram fundamentais essa semana. Primeiro são as participações no Jornal Nacional dos principais candidatos a presidente da República, porque a gente sabe a força que a Rede Globo tem no Brasil, principalmente nas cidades interioranas. E segundo, é o momento do início do guia eleitoral, porque pega principalmente o rádio a todas as mais de 5.000 municípios que nós temos. É uma mídia extremamente ouvida, e aí os candidatos vão estar falando diretamente aos nossos eleitores, né? Isso, então, é fundamental a gente marcar nesse início de campanha. Bem, a grande questão que foi colocada, o William Bonner todo momento tentou colocar ontem, é justamente isso. O PT, ele ficou no poder durante aproximadamente 14 anos, sendo estes 8 do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e aproximadamente 6 anos do governo Dilma Rousseff. E aí, a todo momento, eles tentaram colocar como era a economia no governo Lula e como era a economia no governo Dilma. Inclusive falando que o PT, né, que é o partido do presidente da República, ele tem várias correntes, e que se a corrente que estava no poder durante o governo Dilma seria a mesma ou teria influência no seu governo. E ele conseguiu dissociar de uma maneira muito clara que o governo Lula, foi o governo dele, e o governo Dilma foi o governo dela, que ele não tinha essa interferência que as pessoas tentam, pelo menos, colocar para ele. E começou justamente a apontar alguns índices econômicos do seu governo. Colocou que ele pegou uma inflação acima dos 10% e conseguiu deixá-la sempre aí na média da inflação, que era aí na casa dos 4,5%, 5% ao ano. Colocou também muito bem que ele conseguiu fazer uma grande redução do número de desempregados. Então ele coloca, e colocou muito bem colocado, com uma linguagem muito simples e muito direta ao povo, que ele está para resolver os problemas econômicos, e que, da mesma forma que ele pegou um Brasil com crises econômicas, nós tivemos crises econômicas também no governo Fernando Henrique Cardoso, e que agora ele vai pegar novamente um país com crise econômica, uma grande crise que nós estamos vivenciando, principalmente o aumento da pobreza, da miséria, uma inflação dos alimentos muito alta, né, um crescimento do PIB pequeno, e que ele vai, através de investimentos públicos, dentre outras coisas, solucionar o problema da população. Então, acho que isso que ficou marcante na economia. Ele falou, olha, eu já fiz, eu sei fazer, não sou Dilma, sou Lula, tive 8 anos de governo, fiz tudo que eu tinha para fazer, só que eu tenho muito mais experiência agora, vou fazer muito mais, e ainda atrelou a todo momento que quem vai ajudá-lo na economia e, na verdade, em várias áreas do governo, é Geraldo Alckmin. Isso. Lembrando que Geraldo Alckmin foi 2 vezes governador de São Paulo, 2 vezes vice-governador, ou seja, ficou 16 anos governando o estado de São Paulo. Então ele coloca que toda essa expertise, tanto do vice-presidente como dele, seriam aí suficientes para que ele pudesse mudar o rumo e resolver os problemas econômicos do Brasil.
essa foi a fala de Lula em termos de economia, eu acho que isso que ficou marcado. Obviamente que a fala, né, um discurso durante a entrevista é uma coisa e na prática ela é diferente, mas eu acho que pontuou muito e deu uma esperança à população brasileira. Eu acho que foi essa mensagem que ele quis passar, que ele chegando, ele vai solucionar os problemas econômicos do Brasil. O professor pontuou algo muito interessante aí, doutora Priscila, que foi ele tentando o tempo todo trazer Alckmin para o jogo, dizendo, eu e o Alckmin, a minha experiência com a dele vai contar. Isso foi uma sinalização para os mais liberais? Até que ponto o Alckmin pesa nessa disputa do Lula e o que é que o Alckmin representa, doutora? Sim, ele tem um peso, né? A gente viu desde que, no primeiro momento, quando as primeiras posturas para a formação dessa chapa começaram, havia críticas, assim, claro, políticas, do ponto de vista de que isso poderia representar uma incoerência, porque trata-se de uma figura política que, na maior parte do tempo da sua vida pública, militou em um campo adversário ao PT, inclusive já tinha sido candidato a presidente contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então, muitos apontaram essa incoerência histórica. Alguns do próprio Partido dos Trabalhadores, como o próprio Bonner trouxe também na entrevista, nunca se sentiram confortáveis com essa composição, mas Lula tem essa habilidade política. Quem acompanha a trajetória de Lula sabe que ele tem essas posturas e, assim como no passado, ele trouxe a figura de um grande empresário que tinha essa identificação com uma agenda mais liberal para a composição da sua chapa, e isso não foi algo ruim do ponto de vista de resultados eleitorais, e, pelo contrário, alguns especialistas atribuem essa composição anterior como sendo um dos elementos que garantiram a vitória dele naquele contexto político lá dos anos 2000, do início dos anos 2000, e assim, alguns acreditam que essa tentativa, essa vinda de Alckmin foi uma tentativa de Lula, do PT, né, de uma maneira geral, de tentar suavizar essa ideia de que o PT simboliza um outro polo de radicalização política contrária a Bolsonaro, de que quando ele traz um liberal, uma pessoa que tem uma agenda liberal, que defendeu isso ao longo da sua história política, para a sua composição de chapa, é uma sinalização de que ele pode, de fato, que ele não vai fazer um governo radical de esquerda, como alguns tentam colocar, dizendo que existe hoje uma proposta política radical de direita e outra radical de esquerda. E aí, convenhamos, quem acompanhou a trajetória da era Lula no governo, muito pelo contrário, muito longe de ser um governo, de ter sido um governo radical de esquerda, seja para o bem ou para o mal, né? Se essa crítica ela representa algo positivo ou negativo, que para alguns, isso, aliás, foi um débito que Lula deixou para a sua raiz histórica, para os movimentos sociais que historicamente militavam com ele, de que dos seus governos, esses movimentos não tiveram o protagonismo, talvez, que eles imaginavam que teriam. Muito bem, para a gente encerrar esse primeiro bloco nacional, professor Sandro Prado, já tivemos Bolsonaro, Ciro e Lula. Qual dos três se saiu melhor lá na bancada do Jornal Nacional? Veja, a gente, na verdade, assim, o que a gente passa a perceber é que nós já temos, assim, por uma parcela significativa da população brasileira, uma escolha prévia. Independente do que os candidatos apresentarem, a escolha já está feita. E principalmente quando a gente vai para uma parte significativa dos eleitores de Lula e de Bolsonaro. É como se torcessem para o esporte e para o náutico. Independente das falas, sempre eles vão estar colocando que um ganhou, que um foi melhor, né? Então isso é muito claro. Porém, a gente pega aí ainda um grande número de pessoas, porque é o significativo, e é o que vai resolver as eleições, que estão indecisos. As pesquisas mostram que esse número não representa mais do que 10% da população, mas, na verdade, ainda tem muita gente flutuando. E nós temos aí a presença de Ciro Gomes. Ciro Gomes ele já é um pré-candidato há muito tempo, né? Foi o primeiro a se colocar como presidenciável. Porém, mesmo ele começando há mais tempo, mesmo ele tendo um plano bem robusto, que já vem sendo construído há muitos anos, o seu plano de governo, com várias intervenções, ele sabe muito bem falar sobre esse plano de governo, e foi isso que ele colocou na sua entrevista, mas ele não conseguiu fermento. Então, Ciro Gomes não conseguiu crescer,
E não foi justamente no Jornal Nacional que deu esse indicativo. Tanto que não teve uma repercussão significativa a sua participação e muito mais de Bolsonaro e de Lula. Bolsonaro teve uma audiência maior porque muitas pessoas que votam em Lula foram ver Bolsonaro se dar mal na entrevista. E muitos bolsonaristas não viram Lula porque não queriam ver. Portanto, a gente pode aí colocar que eu acredito que 2 candidatos acabaram se saindo bem. Um foi Bolsonaro, porque ele não escorregou, não caiu como as pessoas imaginavam que ele pudesse cair nessa entrevista do Jornal Nacional. E um segundo foi Lula, que realmente deu uma boa entrevista, bem pautado. Ele é um grande comunicador, como Priscila colocou, afinal de contas, ele disputa, né, a eleição presidencial desde 1989. Né? Nós estamos falando aí de muito tempo. Ele disputou com Collor a eleição que Collor ganhou e a gente está colocando aí uma coisa que já faz mais de 33 anos. Então, sem dúvida alguma, eu acho que os 2 grandes vitoriosos dessa participação no Jornal Nacional, por um lado, foi o presidente Jair Bolsonaro e, em segundo momento, foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque Ciro não trouxe nada de novo, não empolgou a ponto de conseguir mais votos, porque se ele não conseguir um fermento, não passar rapidamente dos 10%, né, o que vai acontecer é que tende, ao invés dele ter um aumento nos eleitores, ele ser desidratado. E já no primeiro turno, muitas pessoas decidirem o voto entre os 2 principais concorrentes, que seria o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Deixa eu chamar um intervalo bem rapidinho para gente comentar sobre Pernambuco, porque começou hoje o guia eleitoral, a gente já ouviu aí o primeiro programa dos candidatos e a gente vai repercutir este assunto em nome da clínica do Dr. Francisco Júnior, a Relique Maria e pomada Relique em nome do supermercado Avenida, da Casa do Agricultor, também do Hotel Sexab, da farmácia Nossa Senhora de Fátima. Vamos a um break bem rapidinho e eu volto com a última parte aqui do nosso quadro sobre as eleições de 2022. Rede Pernambuco de Rádios, nas eleições 2022.